de um discurso bem neoliberal que tenta, de certa maneira, sempre colocar no colo da pessoa e jamais da situação, do Estado, da sociedade, mas sempre na conta da pessoa aquilo que está acontecendo. Aí você nasce um playboy, que tem todas as oportunidades, que tem escola particular, que tem universidade particular, se quiser. Você é um filhinho de papai igual o Nicolas e o Renan, nasceu super privilegiado. Pô, mas pausa, ô Guga, eu já me dei bem com você, cara. Você é filho do Noblar, do blog do Noblar. Você nunca passou dificuldade na vida, não? Nunca. Isso também não é categoria de pensamento. Tá certo ou errado, independe da classe social. Vamos lá. As portas abertas. Aí você pode culpar aquele que nunca teve nenhum privilégio, que não tem o Estado te dando atenção nenhuma, que é marginalizado pelo Estado. O Estado só aparece geralmente pra jogar a polícia, pra te marginalizar e te enfiar porrada. Aí você pega alguém que tem que trabalhar 12 horas, 20 horas por dia, que tá na escala 6 por 1, que pega ônibus, que ganha um salário mínimo, que se ferra pra sobreviver, e que precisa estar num lugar desse, que precisa se virar, que precisa sobreviver, e culpa ele pela situação. Isso eles sempre fazem. Isso é um discurso já embalado, empacotado, de tentar sempre dizer que a culpa é da pessoa e não do ambiente. Acho que você não entendeu o caso. Quer dizer, lógico que entendeu. O caso é muito claro aqui, gente. A essas pessoas, por que esse caso estourou? E as pessoas não estão falando de favelas muito maiores. As pessoas não estão falando da Rocinha especificamente. O que tá sendo dito é muito claro. A essas pessoas foi dada uma casa com reboco, com grama na porta. E essas pessoas são invasores, não é que elas, poxa, mereceram aquilo. Não, elas fizeram uma invasão e o Estado, via a prefeitura de Diadema, deu a eles uma casa. A casa estava lá montada. O que eles fizeram depois? Eles refavelizaram aquilo lá. Eles não podiam fazer isso. Então, aqui assim, eu já tô me repetindo, Riso. Mas para esses caras, essas pessoas não são titulares de deveres. Então tudo bem, façam isso. Então vale tudo? Então vamos avisar para todo mundo que tem um comércio que vale tudo, que não vai fiscal encher o saco dele. Vamos avisar, pode lotar de altidar as ruas, não tem regramento mais. Sigam seus sonhos. Os neoliberais, essa turma bem liberal, adora fazer esse discurso e sempre parte, como eu disse, de um filhinho de papai que jamais passou nem por 1/10 das dificuldades que essas pessoas que estão vivendo ali passam e mesmo assim se sente no direito de julgar e julgar de uma maneira preconceituosa. Então você não pode julgar, você não pode ter opinião sobre nada. Então assim, o Noblar, você me entendeu? O Noblar é um filhinho de papai na mesma lógica que eu sou, o Nicolas é. E aí, você tá aí opinando num site? É, fogo. Ô, Riso, tem umas pessoas realmente spameando aí no chat. Agora entrou uma outra pessoa aqui, ó. Acelera aí, vai, esse cara. Vazia, sem conteúdo, espalhando desinformação. Sempre um filhinho de papai. Gente, o Estado esquece, abandona, não recupera, assim, não olha pra esse lugar. Literalmente, deixa de lado, como se não existisse, e a culpa é do morador. Ô, moça, foi dada uma casa pra 11 pessoas. Foi dando uma casa pra essas pessoas. As pessoas invadiram o local e foi dando uma casa pra elas. Dinheiro público foi usado pra dar uma casa e essas pessoas desconstruíram a casa. O Estado fez mais por elas do que faz por qualquer um, praticamente. É a galera Loki. Foi dado uma casa, ninguém tá esquecendo. Vocês estão só pulando essa parte? Comprar o seu arroz e feijão, né? Sendo que eles acham que ele deveria fazer o quê? Comprar tinta pra pintar a parede? E não precisa almoçar, não precisa jantar, não precisa fazer nada? Seria esse o raciocínio da extrema-direita, Guga? Ô, Rizzo, assim, isso aí é papo de mongol. Já tá respondido, assim, isso aí, enfim. Ué, então a pessoa fez uma obra inteira, Rizzo. A pessoa fez uma invasão, ganhou uma casa, aí você vai fazendo uma obra inteira. Ah, mas é o arroz com feijão. Tá errado, não pode fazer isso. Ou tem regra ou não tem regra. Ou a regra vale pra todo mundo ou não vale pra ninguém. Pessoal, like na live e se inscreva no canal. Vamos lá, nossa, hoje... vamos lá, dá o play. I did have 13 cavities one time. When I was a kid, you know, I didn't really go to the dentist a lot, and I didn't really go to the doctor. Why didn't you go to the dentist? It's poor. Yeah, because we live in the USA and there is no healthcare. Yeah. Viram aí, Kate Cats? O SUS fez falta na vida da nossa diva. Mas você aí, que até pode não ser uma California Girl, mas é brasileira, com muito orgulho, saiba que o SUS... Comigo, velho. Pra que você faz isso comigo? Coisa nojenta. Aí eles pegam um discurso
político, assim, nos Estados Unidos, olha só, eles não têm um SUS. Mas se você for pegar todas as incidências de doenças parasitárias, tratamento às doenças, todo mundo se vira. Um americano ganha muitos graus de magnitude a mais do que um brasileiro. E aí ele paga lá o sistema de saúde dele. Você tá aí só pulando, você tá só esquecendo esses detalhes. Aí eu falei, viu, parece que é uma merda e que a Katy Perry, ela se mudaria pro Brasil pra vir ter o SUS. Porque é o seguinte, cara, se fosse tão bom e é uma coisa tão básica, assim, tava todo mundo desdentado nos Estados Unidos, né? Pô, essas pessoas estavam imigrando pra cá. Não é o que ocorre. Hello, mundo real, os brasileiros vão lá pros Estados Unidos perder direitos. O cara chega nos Estados Unidos e fala, perdi minha CLT, hein? Sou masoquista, eu vim aqui pros Estados Unidos, não tenho mais um magnânimo SUS. Cada um. Aí ele mescla esse discurso bunda, que é falacioso, com as Katy Cats, né? Papinho de boiola, ô. Papinho de boiola, ministro. Se recompõe aí, ô ministro. Agora eu vou trabalhar com divas pop. Papinho de boiola, ministro. Se recompõe aí, papinho bunda. País todo cagado. Vamos ver as filas que você tem pra fazer uma cirurgia. Cirurgia de catarata. O inferno que você tem que ter pra conseguir andar numa fila, pra fazer um exame, fazer uma cirurgia. Você morreu no meio do caminho. Aí o cara, Katy Cats, olha só. Papinho de boiola. Aqui tem SUS, Renan. Aí, ó lá, ó o SUS. California Girls today. Não quer terminar de ver, não? Vamos lá, não, eu quero ouvir, vamos ver aí o California Girls, que ele ainda vai botar alguma coisa de... Vamos lá, o que você vai divar mais aí, o seu bosta? Saiba que o SUS e o Brasil Sorridente pode fazer muito bem para o seu sorriso. Nas unidades base de saúde, centros especializados odontológicos, até nas odontomóveis, pode fazer limpeza, canal, prevenção a cáries, prótese dentária, tudo de graça. Com o SUS, gente, você pode manter ou recuperar o sorriso e ainda soltar um roar de alegria. Vai se tratar. Vai, seu bosta. Próximo. Quer falar disso aqui? Agora, galera, assim, né? Essa live aqui é um grande rant contra o PT, né? Estamos aqui tretando com o PT em todas as esferas e caras. Agora, sabe qual é a pior parte? É ver que eles estão vencendo. Essa é a parte que você fala, pô, mas é pra dar um, né? Né? Por quê? Porque a oposição, né? Porque é o Brasil que trabalha pro Aí vem agora vem a, né? A gente já falou muito bem do Brasil trabalhar pro Agora é hora da palmada, né? Agora é hora de lembrar que, assim, vocês colocam pra tocar a estratégia Eduardo Bolsonaro, né? Nicolas Ferreira, e aí acontece isso aqui. Vamos ouvir isso aqui, que isso aqui é pra você realmente... Né? O governo brasileiro espera exatamente o que o Donald Trump vai dizer para o secretário de Estado, Marco Rubio, para avançar com as negociações. Ou seja, uma sinalização do que pode estar na mesa de negociação. Qual que vai ser o pedido da Casa Branca para negociar com o Brasil, para relaxar as sanções, enfim, acabar com as sanções contra as autoridades ou aliviar um pouco ali no tarifaço. Eles vão ter que pedir algo em troca e o governo brasileiro ainda não tem uma clareza do que é. Pode ser alguma coisa relacionada à regulamentação, interesses das big techs, pode ser terras raras, biocombustíveis, tem vários itens na pauta, mas ainda é preciso o Trump dizer ao Rubio exatamente o que vai para a mesa de negociação. O Brasil que tem 3 interlocutores, o Haddad, o Alckmin e também o chanceler Mauro Vieira, e no caso o governo norte-americano, Donald Trump, escolheu o Marco Rubio para ser o interlocutor. E esse é um ponto que tem gerado muita análise, muito debate, há um entendimento de alguns analistas de que a escolha do Marco Rubio pode dificultar um pouco as negociações, porque ele tem um perfil muito ideológico, ele é até mais ideológico do que a média da administração Trump, que é um governo bastante ideológico, bastante anti-esquerda, e o Rubio tem um perfil ainda mais maga do que a média da administração Trump. Então isso pode atrapalhar as negociações na visão de alguns analistas, e para os bolsonaristas tem funcionado como uma espécie de boia de salvação. Os bolsonaristas estão dizendo que o fato de Trump ter escolhido o Rubio é um sinal de que ele não quer facilitar as coisas para o Brasil. Mas aí eu fui conversar com fontes do Palácio do Planalto, com fontes do Itamaraty, para entender como que eles enxergam esse papel do Marco Rubio, e o que eu vi é o seguinte: o governo brasileiro tem um diagnóstico de momento de que houve uma mudança na linha da Casa Branca e do Donald Trump em relação ao governo brasileiro, uma mudança na tática, uma mudança de visão em relação à visão que eles vinham propagando recentemente. E
Diante disso, não há o que o Marco Rubio possa fazer, porque as coisas são muito centralizadas ali na Casa Branca, na figura do Trump, e resta ao Marco Rubio, mesmo que contrariado, seguir essa nova linha da Casa Branca. Então, a linha anterior era uma postura agressiva contra o governo brasileiro, o Marco Rubio ia lá e seguia essa linha, fazia os ataques ao Brasil nas redes sociais, criticava o judiciário brasileiro, por aí vai. Como a linha agora é muito mais amigável, isso ficou evidente na ligação ontem, o Rubio deve seguir esse entendimento consolidado na Casa Branca. Eu trago aqui também uma apuração importante, Sadi, que mostra como o peso do Rubio é relativizado nas negociações. Nesse telefonema que aconteceu ontem, que foi feito pela Casa Branca, para o Lula, eles procuraram a embaixada brasileira, a embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília, para fazer o contato com o Palácio do Planalto. Ou seja, foi uma articulação, uma organização desse telefonema que não passou pelo Departamento de Estado, o que seria a praxe. Isso mostra como o Departamento de Estado não centraliza as decisões e sim a própria Casa Branca. O nosso chanceler, o chanceler Mauro Vieira, ele tem uma relação mais antiga com o Marco Rubio, na época que ele era embaixador em Washington e o Rubio era senador, ele ocupava ali uma função, salvo engano, na Comissão de Relações Exteriores, então eles já têm uma interlocução, tiveram uma reunião em julho e, pelo que apurei, eles têm trocado mensagens constantemente. Por todo exposto, Sadi, o governo brasileiro não entende que o Marco Rubio, nesse momento, vai ser uma pedra no sapato nas negociações. Cara, espero que seja apenas a Globo News servindo de aparato de propaganda pro governo PT. Porque se não é isso, cara, e é verdade o que ele tá falando, e veja, o Globo News já mentiu muito, eu não tô dando crédito pra eles. Eu tô aqui jogando pra vocês, né, irem acumulando essas informações. O que tá pintando, se for verdade, o governo Trump já tá na próxima fase do game. Forçar o Brasil pra um acordo que os dois vão sair comemorando, e jogo que segue. De acordo com a matéria, e até a gente tem que mandar isso pro Orlando Lima, o Marco Rubio está sendo colocado como um interlocutor de segunda categoria ali no jogo. E se precisar bypassar ele, vão bypassar. Se for isso, e já falei, a Globo News mente recorrentemente, e este é um tema muito interessante pro governo Lula, pra cantar, né, cantar de galo, pintar de vitorioso. Mas se for verdade, cara... Bom, você sabe, é real, Rizzo? Se for verdade, nada, porque a gente vai mostrar isso pros eleitores bolsonaristas, eles vão falar, dane-se, com certeza o capitão tem uma estratégia, isso aqui é muito bom. É meio desesperador, porque os caras não têm, né,